Oi, eu sou Emanuele Garrido Alckmin Leão e eu gostaria de te convidar para tomar mais um café com vida. O processo que eu queria chamar a sua atenção hoje o processo acontece no caminho de Emaús. É um texto bastante conhecido da Bíblia, ele está no livro de Lucas, que é um médico, né, que está escrevendo essa história que aconteceu logo depois da ressurreição de Cristo. Dois discípulos estão indo pela estrada de Jerusalém a Emaús, e eles vão conversando entre si sobre o que eles tinham vivido nos últimos dias, que era a crucificação de Cristo e a ressurreição, a possível ressurreição ainda de Cristo, né? Então é interessante, porque no versículo 15, por exemplo, eles falam assim que eles iam fazendo perguntas um ao outro, né? E isso é um processo, né? Muitas vezes a gente faz perguntas, o processo vem por perguntas. E o processo é num caminhar, e muitas vezes depende de outras pessoas, ou é importantíssimo que tenha outras pessoas nesse caminho, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que nesse caminho eles encontram, então, num movimento, num processo, na saída de Jerusalém, né? No caminho, eles encontram a Jesus, né? E começou a caminhar com eles, né? E eles não conheceram Jesus depois da ressurreição, e Jesus pergunta para eles assim: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? Então, assim, você percebe assim que é caminhando, porque, né, caminhando trocais entre vós. Porque quando a gente tá muito triste, quando a gente tá passando por um processo de mudança, e aqui você tem expectativas frustradas, você tem medo, você tem tristeza pela perda, né, do amigo Jesus, porque eles eram discípulos do Jesus. Você tem indignação, né, com a injustiça dos governos, do Império Romano, enfim, o governo agiu contrário àquilo que você quis. Você tem a frustração, inclusive com Deus, né, porque eles acreditavam que Jesus era um grande profeta, que ia livrar Israel, no caso, muitas vezes, da dominação do Império Romano, né? Então, assim, é interessante que Cristo percebe a troca de palavras deles no caminho, no processo, né? E eles vão conversando com Cristo, e Cristo, ele vai mostrando para eles, sem falar que é ele, né? Que ele é o Cristo. E ele vai falando como? Contando as histórias da Bíblia, né? Contando as histórias desde Gênesis, né, até os profetas todos, né? Jesus vai contando para eles tudo que fala sobre ele nas Escrituras. Olha esse processo, né? Olha essa questão, né? E é interessante aqui o versículo 27 fala claramente assim: e começando por Moisés, perceba o processo, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Percebe? O caminho é um processo. A forma de falar de Jesus, de Jesus falar de si próprio, entra nesse processo, né? Dá o tempo deles. Então você conta uma história, né? O contar de história é muito importante no processo. E aí eles falam o seguinte sobre essa conversa de Jesus no 32, né? Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava
E quando nos abrir as escrituras, é um processo, você vai mudando o coração. Com o tempo, com calma, no caminho, contando história. Seria muito diferente se Jesus virasse para eles e falasse: eu não acredito que vocês estão tristes por isso. Vocês não acreditam na minha ressurreição? Sou eu que estou aqui. Né? Esse arder o coração é um processo de Deus agindo nos corações deles, naquela situação tão difícil, né? Para levá-los ao final, ao conhecimento da ressurreição de Cristo, né? Tanto é que eles levantam e voltam à noite para Jerusalém, né? Porque o processo ali foi com calma, foi terminado. E é interessante, a mudança deles, eles estão indo para Jerusalém, para Emaús, eles falam para Jesus assim: fica com a gente aqui, porque tá anoitecendo. E aí eles conhecem Jesus e falam que ardia o coração deles, levantam e voltam para Jerusalém, né? Tem a revelação da ressurreição mesmo à noite. Então, à noite não faz mais sentido porque eles mudaram, porque o processo mudou eles, que assim, eles não tiveram mais medo de viajar à noite de volta e não viam mais razão de ficar em Emaús, porque quando você muda, quando o processo muda você, os lugares mudam também, as suas referências de lugares mudam também, né? Então, para eles era bastante Emaús. De repente, quando o processo terminou, no caminho, não foi mais, não cabia, eles não cabiam mais em Emaús. Eles voltaram para Jerusalém, enfim, para continuar o ministério deles, para continuar os processos deles. Mas perceba que os tempos que Jesus dá para cada um, né? Vai falando vai contando a história durante todo o caminho, né? Eu fico pensando assim, barulho de terra, né? Poeira do deserto, sol, né? Eles andando ritmados e com barulho dos passos na terra, ouvindo Jesus falar desde Moisés sobre ele, né? E o processo ardendo o coração deles, formando na mente deles a consciência para receber Cristo e a ressurreição, né? Que nos passos do caminho, que nas batidas dos seus pés no chão, você possa encontrar Cristo e ouvir e sentir o seu coração arder pela tranquilidade, pela história, pelo processo que Ele está fazendo na sua vida. Seja ele qual for, doa Ele quanto for. Lembra que Cristo está com você no caminho. Respeita os seus tempos, os seus processos, as suas perguntas, os seus choros de entristecimento, a sua incredulidade, né? Tem tudo aqui, eles não acreditavam na ressurreição. A sua incredulidade, a sua quebra de esperança, de expectativa, tá tudo aqui, né? E Cristo respeita isso. E Ele anda com você no seu ritmo. Às vezes Ele te puxa um pouquinho, mas Ele tá com você no caminho, nos teus processos. Acolha isso, acolha você no processo e permita que Deus te acolha no processo, como Cristo acolheu, entrou na casa dos discípulos aqui e foi acolhido por eles e acolheu eles no partir do pão. Isso é para uma outra vez. E fez o coração deles arderem, fez a mudança dos lugares, dos olhares e da vida deles. Que Deus te encontre aí, onde você tá, no lugar do caminho que você tá, no ritmo que você tá. Faça arder o teu coração para a honra e glória dele, para a sua felicidade. Até o próximo.